outras pessoas que acabam por deixar que a sensação e os sentimentos humanos tomem conta. E você pode dizer, mas pastor, isso é físico, é humano, e isso é normal? Não é para ser normal na vida do cristão, porque a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. A Bíblia diz que o Senhor, Romanos capítulo 5, versículo 5, diz que o Senhor derramou sobre nós do seu Espírito. Então em nós existe um Espírito de Deus, e esse Espírito de Deus não pode se conformar com estas coisas que a carne deseja, sente e faz. Pastor, e por que não pode? Porque senão a nossa fé não é genuína. A nossa fé se torna uma fé misturada. Como o irmão falou, sem fé é impossível agradar a Deus, e é verdade. Mas a fé é genuína. E por que Deus escolhe as coisas loucas do mundo? Porque muitas das vezes as coisas loucas do mundo já abriu mão de tudo e está disposta a ter uma única fé em uma única coisa: Jesus Cristo Senhor. E às vezes as coisas sábias desse mundo estão aprisionadas por tantas coisas que estão à sua volta, que estão em conflito, e o conflito não permite uma fé genuína. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu sei que é profundo, é meio complicadinho de entender, mas você vai entender. É muito importante, irmão, que a gente olhe para dentro de nós e entenda, e saiba o que é que está acontecendo. É importante que a gente compreenda que dentro de nós há uma guerra, e que nós só podemos satisfazer, nós só conseguimos exercitar a nossa fé e receber o que de graça e pela graça de Deus nos foi dada, não é através dos sacrifícios que se faz liturgicamente, religiosamente, não, é através do sacrifício que se faz pessoalmente, interiormente. Quando nós olhamos para dentro de nós, falando, peraí, eu preciso ser sincero com Deus, porque Deus, como disse o irmão também, não vê o exterior, Ele conhece o coração. Deus conhece o coração, Deus sabe o que está dentro de nosso coração, e Ele não quer mais saber o que está dentro do nosso coração, Ele quer que eu e você venha saber o que está no coração. Deuteronômio capítulo 8, o Senhor diz, eis que naquele dia eu deixei que vocês passassem pelo deserto e tivessem fome, mas as vossas vestes não se rasgaram e nem as sandálias envelheceram. Permiti que vocês fossem humilhados e passassem até fome, para saber o que é que tinha nos vossos corações. Deus não precisa saber, porque Ele é onisciente, Ele sabe tudo. A tradução é que traz para a gente uma nota, uma conotação errada. Na verdade, é para que nós, eu e você, e aquele povo do Egito, pudesse saber o que estava dentro do seu próprio coração. Porque a gente só conhece uma pessoa quando você vive uma situação com ela. Ninguém conhece ninguém numa situação de conformidade, de tranquilidade, mas basta o conflito, basta a necessidade, a aflição, para que você possa saber verdadeiramente quem são ou quão difíceis são as pessoas. Só que nos nossos dias é mais fácil. A religião traz para nós uma válvula de escape. E desculpe eu estar falando dessa maneira, porque dá a impressão de que eu sou, já disse aqui algumas vezes, advogado do diabo, mas eu não sou. Só que eu sou uma pessoa que recebeu de Deus o esclarecimento da palavra. Eu tenho recebido de Deus porque tenho buscado. E quando chega o esclarecimento, a gente não pode engolir e ficar quieto. Porque o verdadeiro profeta de Deus não é aquele que sai por aí profetizando em nome do Senhor, dizendo assim diz o Senhor, mas é aquele que prega a palavra. É aquele que recebe a revelação e ministra. Então não tem como a gente ficar quieto. A religião traz um demônio de gaveta, um diabo de gaveta. Então quando tudo dá certo é Deus, quando tudo dá errado eu ponho na conta do diabo. E parece que eu e você, nós, o ser humano, não tem responsabilidade nenhuma, e não é assim. Não é assim. O inimigo, de fato, ele é tentador, e o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar a mim e a você, para que em mim e em você haja muitos conflitos. Quanto mais conflitos ele puder gerar dentro de mim e de você, estando ele do lado de fora, ele vai gerar, porque os conflitos vai fazer com que eu e você,
que vivemos no livre direito de escolha ou no livre-arbítrio, façamos as escolhas erradas. E todas as escolhas erradas que nós fazemos, é a semeadura que vai gerar uma colheita. Então, qual é o trabalho do mal então? É trazer e gerar cada vez mais conflito. É por isso que as pessoas que você mais ama, muitas vezes se levantam contra você. É por isso que muitas vezes aquilo que você tem apreço, acaba por se perder ao longo da vida. É por isso que muitas vezes o inimigo trabalha para que você perda suas conquistas, para que você se sinta inferiorizado, incapacitado, impotente diante de uma situação, porque quanto mais conflito ele gerar, pior vai ser a fé, ou uma fé de péssima qualidade, porque está misturada. Quantas pessoas eu conheço e você conhece, que exercita a fé de maneira errada, não sabe pedir para Deus, pede mal. Por quê? Porque pede para o Senhor uma bênção somente para si, mas o coração está cheio de peçonha, o coração está cheio de idolatria, o coração está cheio de abominações. E você pode dizer, não, pastor, mas será? Eu falei, poxa, o que é a idolatria? Pastor, é a imagenzinha. Não, a idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. A Bíblia diz que a imagem nada é. Na verdade, a imagem nada é. Ela só passa a ser alguma coisa quando se põe fé nela. Ou seja, ela tomou o lugar de Deus. A imagem em si, nada é. Então dizer, atrás dos quadros tem um monte de demônio, para com isso. Isso é bobagem de gente ignorante. A imagem nada é. A fé nela é que é o problema, e é que é a abominação a Deus. Mas a fé nela, ou a fé em qualquer outra coisa, que não seja Deus. Ou seja, qualquer coisa que eu dou mais importância do que a Deus, se torna idolatria. Até um filho, até uma filha, até uma casa, até um carro, qualquer coisa que eu coloco na frente de Deus, pode se tornar uma idolatria, porque o Senhor Deus, Ele quer de nós exclusividade para a adoração e para que reflitamos, para refletir a glória de Deus. Pastor, mas será que é bem assim? Escute, uma coisa que eu vou te dizer. O Senhor Jesus, Ele vem passando no tanque chamado Betesda. E nesse tanque chamado Betesda tem um homem deitado lá, e faz 38 anos que o homem está doente. E a lenda, porque é uma lenda daquela cultura, diz que quando as águas eram agitadas por um anjo, o primeiro que pulasse lá dentro seria curado. Eu digo que é uma lenda e que não é verdade, porque Deus não faz acepção de pessoa. Jamais Deus trabalharia dessa maneira. Senão a Bíblia seria contraditória, e ela não é. Jesus então passa por ali e pergunta para aquele homem, você quer ser curado? Ora, se o homem está na esteira lá, doente há 38 anos, a Bíblia não diz que ele está há 38 anos naquele tanque, diz que ele está doente há 38 anos, mas é provável que muitos anos da vida dele foi passado ali. As pessoas vinham, jogavam ele ali, deixavam ele ali, mas ele não conseguia nada, porque como vai levantar para pular na água quando a água é agitada? Não havia condição. E quando Jesus pergunta, você quer ser curado? Ele diz, Senhor, mas tem que agitar a água, e quando a água é agitada, é o primeiro que pula, e eu nunca consigo ninguém que me coloque lá dentro. Quando eu vou, já foi outro na minha frente, e eu perdo a vez. Mas Jesus não perguntou isso para ele. Jesus perguntou, você quer ser curado? Jesus perguntou para ele, você quer ser curado? Ele apresenta o conflito dele. E qual é o conflito dele? O fato de que não tinha ninguém que dessa vez, para ele, haja vista que ele era um deficiente. Quem está entendendo? Ele já não estava mais com a sua fé focada exatamente na sua cura, mas a sua fé já estava focada no fato de que ninguém poderia ou podia ajudar ele. Veja o conflito. O Senhor Jesus passa e vem um cego Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e Jesus continua caminhando e as pessoas falam, Jesus, o rapaz vem gritando aí, eu vou despedir ele. Não, peraí, traz ele aqui. Jesus olha para o Bartimeu e diz, Bartimeu, o que é que você quer que eu faça?
Ora, o homem é cego, Jesus não é louco. O homem é cego. Ora, se um cego corre atrás de alguém que tem o poder da cura, o que é que o cego quer? Chega a ser uma pergunta, mas Jesus pergunta para ele: o que é que você quer que eu faça? Porque no Bartimeu estava em conflito, há muito tempo sentado à beirada do caminho, mendigando e tendo dó de si mesmo, e tendo autocomiseração, e tendo piedade de si mesmo. Poderia ter, sim ou não? Sim ou não? Então Jesus pega e faz a pergunta para purificar a fé dele e diz: o que é que você quer que eu faça? Eu quero ver, Senhor. Então veja. Você está entendendo? De repente eu e você tem um milagre que eu e você estamos esperando. E por que é que não está acontecendo um milagre? Porque nós estamos colocando um monte de coisa à nossa volta. Ah, mas meu Deus, se eu tivesse, mas se eu fosse, mas Senhor, se eu tivesse, né? Para, é de graça e pela graça, é dom de Deus, é a graça do Senhor. A fé é um dom de Deus. Pai, eu creio, o que eu preciso é isso. Simples assim. Pai, me ajuda a tirar de dentro de mim tudo aquilo que está me impedindo de te servir com alegria, de acreditar no Senhor. Pai, tira do meu coração as tristezas, as angústias, as aflições que gera em mim conflito, e eu tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas. Pai, tira essa tristeza de dentro de mim, porque essa tristeza está me matando. E você sabe que há dois tipos de tristeza? E que o Senhor só aceita uma? Você sabia disso? Há uma tristeza, que é a tristeza do arrependimento. Essa Deus aceita. Mas nenhuma outra o Senhor aceita, porque qualquer outro tipo de tristeza vai gerar morte. Meu irmão, por que será que os hospitais estão cheios de pessoas que estão morrendo com doenças somatizadas? Pessoas que morrem de úlcera, pessoas que muitas vezes morrem com câncer, pessoas que têm AVC, estão aos montes, caindo com AVC, homens e mulheres novos, 40 anos, 30 anos, 50, 60 anos, caindo de AVC aí, depois arrastando o seu corpo por essa terra fora, acometido pelas sequelas de um AVC, quando não morrem. Porque dentro de si há conflitos mal resolvidos, e aceitaram ao Senhor Jesus, mas o Espírito do Senhor não está encontrando lugar dentro dessa pessoa para poder agir. O Espírito do amor, o Espírito da graça de Deus. Veja, no capítulo 3, aí do texto que você está, capítulo 3, o versículo é de número 13. Aí eu vou repetir aqui uma palavra que o Hinaldo falou, citando o livro de Romanos. Diz assim: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras, em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja, e sendo faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Ele está dizendo: não minta para você mesmo, não minta contra a verdade, não minta para você mesmo. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Mas escute, irmãos, vou ler o versículo 15 com muito cuidado. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é uma sabedoria terrena, animal e... Olha o diabo aí, diabólico. Olha o diabo aí. O diabo está onde?